Boa tarde, professora Poliane. Boa tarde, professor Ivanildo. Boa tarde, Josué. Boa tarde a todos os participantes. Quero agradecer, né, a presença do professor Ivanildo, que desde a pré-banca, né, está trabalhando com a gente na avaliação do trabalho do Josué. Professor, muito obrigado novamente pela sua presença. Agradecer a professora Poliane, que está como co-orientadora nesse trabalho, tem feito um trabalho muito bom no sentido de propor, de ajudar o Josué naquilo que é necessário, né, na confecção, né, do TCC. E agradeço também ao Josué pela confiança, né, da gente nesse processo aí que foi rápido, né, que teve uma troca aí de orientação, mas num período rápido aí, ele, assim, no tempo, né, que foi possível, teve aí para confeccionar o TCC, ele aprendeu, né, um pouco do LaTeX, do pacote TICS. Então, muito obrigado a todos os presentes também. E nós vamos ter a defesa, e vai ser da seguinte forma. Primeiro nós vamos ter, Josué, a sua apresentação, tá? Você vai fazer a apresentação. Em seguida, a gente passa para a arguição da banca. Então, aí as sugestões, né, perguntas. E depois desse momento, nós teremos a avaliação da banca, e aí nós vamos fazer um outro link aqui do Meet, onde vai reunir sua banca, para que possa te dar uma nota, né? E essa nota que vai ser a nota da disciplina. Tá? E após essa atribuição da nota, nós voltamos à sala e faremos a leitura da ata, para que seja, então, formalizado a sua avaliação, tá bom? Então, Josué, fique à vontade, você tem aí de 20 a 25 minutos para fazer a sua exposição. Boa tarde. Primeiro quero cumprimentar os ilustríssimos senhores aí da banca, doutor Júnior, meu orientador, doutora Poliana, minha co-orientadora, e o doutor Ivanildo. Cumprimento também os colegas que estão aí assistindo essa defesa através aí dessa videoconferência. O meu trabalho, o título dele é Uso da ferramenta TICS para o ensino da matemática. E tivemos aí, vamos dizer, um tempo recorde de muito aprendizado. O LaTeX ele tem uma curva de aprendizagem um pouco diferente de outros editores de texto, igual o tipo Word, mas eu diria que vale a pena sempre vale a pena estar aprendendo algo novo, ainda mais algo que seja inspirador você aprender e que você possa usar aí no dia a dia, na sua vida docente. A problemática desse trabalho é por que nós usar o LaTeX, usar o TICS, em vez de usarmos aí os editores mais convencionais, tipo o Word, né? O TICS é provavelmente a ferramenta mais complexa e poderosa para criar gráficos em LaTeX. E o LaTeX ele usa uma abordagem diferente. Ele afasta o conteúdo da forma. O autor aí, ele se preocupa apenas em inserir os conteúdos, e a aparência final é dada por um modelo chamado de classes, empregados de alguns comandos de alto nível ao longo do texto. Então, basicamente, o LaTeX, você configura o trabalho antes de começar a inserir ali o conteúdo em si.
Essa é a grande diferença. Você não tem que estar preocupado aí com as formatações, por exemplo, igual o Word. Então, assim, você tem mais tempo para preocupar com o conteúdo, você não preocupa menos com a forma, você preocupa mais com o conteúdo a ser introduzido. O objetivo desse trabalho é apresentar o TICS, um desses macros, no formato explicativo e de comandos básicos, como pacotes focados especialmente na opção mais recente, que estenderão e facilitarão o aprendizado. A metodologia que foi usada foi feita uma pesquisa bibliográfica qualitativa, no intuito de explicar o uso do pacote TICS, facilitando seu uso no ensino da matemática, sendo analisado alguns comandos de forma introdutória. O objetivo era criar um manual que as pessoas aí que têm algum conhecimento de LaTeX, mas não conheça aí esse pacote, especificamente o TICS, possa usar através desse trabalho. Então, criar um manual com alguns comandos básicos. Esse é o objetivo desse trabalho. Sobre o LaTeX, a linguagem TeX ela foi desenvolvida por Donald Knuth, motivado pela baixa qualidade da impressão do seu texto, The Art of Contour, no final lá da década de 70 e ao longo da década de 80. Vale ressaltar que, ao imprimir ali esse livro, por volta de 74, ele não ficou satisfeito ali com essa impressão e ele começou a desenvolver essa linguagem TeX, que foi aí durante toda a década de 70 e ao longo da década de 80. Quando nós olhamos aí a evolução da linguagem TeX, o Leslie Lamport ele deu uma grande contribuição, com o intuito de permitir a diagramação de documentos científicos de qualidade profissional, em que necessita de conhecimentos específicos de editoriação, foi iniciado um projeto para desenvolver macros configurações para o novo TeX. O grupo foi coordenado por Leslie Lamport e o projeto foi concluído em 1985, recebendo aí o nome de LaTeX. Lá, de Lamport, TeX, que é essa linguagem, a linguagem TeX. Por isso, LaTeX. Para a criação de um texto em LaTeX é necessário apenas um editor de texto. Existem vários editores de texto no mercado, mas você precisa apenas de um editor. Nesse caso deste trabalho, nós usamos esse editor aqui, o Overleaf. É uma plataforma de escrita colaborativa, cujo objetivo principal é facilitar o processo de escrita acadêmica. O sistema permite criar, editar e compartilhar documento online, utilizando aí a linguagem, o LaTeX. Então, esse trabalho foi feito no Overleaf, que é esse editor de texto online. O TICS é um poderoso pacote de desenho dentro do LaTeX. Foi desenvolvido aí por Chilton Tal, podendo inserir figura com qualidade vetorial e precisão matemática. Vale ressaltar que o TICS é para qualquer editor LaTeX. Existem vários editores, dentre eles está o Kali, TeXmaker, TeXstudio e outros, existem vários. Mas, como eu disse aí, nós estamos usando esse editor online, o Overleaf. Para usar o TICS na plataforma Overleaf, o primeiro passo é abrir uma conta. Para quem nunca utilizou o Overleaf, o usuário deve acessar o site do Overleaf e criar uma conta simples para criar essa conta. Pode criar através de acesso de contas pré-existentes do Gmail, Facebook e outros. E o próprio site aí, ele tem aí um manual que ensina você a fazer abrir essa conta passo a passo. O TIC,
e os elementos da geometria. Então, o objetivo é como você faz aí para inserir esses elementos básicos, elemento primitivo da geometria. É considerado como elemento primitivo da geometria o ponto, que é a base de toda a geometria, a reta, o plano. Então, para inserir um ponto, é necessário o seguinte comando. Vale a pena dizer que quando você começa a trabalhar, a fazer, usar esses comandos, parece que é muito complicado a princípio, mas quando você vai usando ele habitualmente, fica muito fácil de você usá-los quando você passa a usar corriqueiro. Então, para você inserir aqui um ponto no plano, você simplesmente tem que colocar esse comando. Todo comando do Tix, você começa com um begin. Aqui, para começar a figura, então begin figura. Você, para fixar essa figura no local onde você está inserindo, você coloca CH. Para centralizar essa figura, você coloca este comando, Centenering. E para começar a figura em si, você usa esse comando aqui, begin, que é para começar, Tixpitcure, que é para começar essa figura. Esse comando fill, ele é para preenchimento dessa figura. Nós vemos aqui fill blue. O blur é azul em inglês. Vale ressaltar que esses comandos todos aqui são em inglês. Esse ciclo aqui de 1 milímetro. E aqui está a descrição do P1. Para finalizar essa figura, você vai colocar end de finalizar Tixpitcure. E para finalizar esse ambiente, é end figure. Então, toda figura que você vai inserir aqui no Tix, você vai começar com begin figure, begin Tixpitcure, end Tixpitcure e end figure. Então, para começar, e aqui, entre isso, você vai colocar os comandos em si para fazer essa figura em si. A reta, que é um outro elemento aqui da geometria primitiva, nós vemos aqui uma reta, aqui 3 retas paralelas no mesmo plano. Então, são 3 retas coplanares. Como dito, para começar esse ambiente, começa aqui com begin, begin figure, centraliza através do Centenering. Para começar a fazer essa figura aqui, a gente usa o begin Tixpitcure. Você pode aumentar ou diminuir essa figura através dessa escala. Aqui escala em inglês, essa aqui está com para aparecer apenas 50%, quer dizer, 0,5, quer dizer, metade diminuir essa figura 50% para caber aí na formatação. Outro comando interessante é esse comando, o draw. Você usa o draw para inserir segmento de retas. Quando nós observamos a figura, nós podemos ver que a figura no Tix ela aparece num plano cartesiano. Então, nós vemos aqui que colocamos aqui esse segmento de reta partindo aqui, de 0 para x e 1 para y. Isso aqui vale ressaltar que é o desenho do plano cartesiano. Ele vai até de 1 para x e 5 para y. Depois nós temos esse segmento que pega desse ponto de 5 e vai até no ponto 5 para x e 5 para y. E vem para esse outro ponto, que é o
5 para x e 1 para y, e finaliza para criar esse plano através, nesse ponto aqui, 0 para x e 1 para y. Já para desenhar essas retas aqui, a gente usa o mesmo comando draw. Esse símbolozinho aqui, esse comando aqui é para criar essa ponta na ponta dessa reta, para marcar aqui a direção dela. E aqui nós inserimos aqui a cor, então, dessa reta, que é uma reta azul. E essa reta, a primeira reta, ela parte do ponto 2 para x e 1 para y. Quando nós acrescentamos aqui, então, esse mais i1, significa que nós estamos somando aqui, então, um ponto a partir desse ponto base aqui. Então, as 3 retas aqui foram desenhadas, essas 3 retas coplanares. Para finalizar a figura, nós usamos aqui o end, TIXPITPURI, e para finalizar o ambiente, usamos aqui o end figura. A grade. Principalmente quando vamos inserir aí no plano cartesiano algumas figuras para ficar mais elaboradas, podemos usar aqui esse comando para fazer uma grade, conhecido como uma treliça em geometria, sendo uma partição sem lacuna e não sobreposta de um espaço por um conjunto de células de treliça. Então, para inserir essa grade aqui, nós usamos esses mesmos comandos para iniciar. Aqui a escala está 30% de tamanho, 0,3. Nós temos aqui as coordenadas, hein? Aqui nós usamos aqui o step, que significa que cada célula dessa aqui, ela tem 1 centímetro. 7 centímetros por 4. Então, esse é o tamanho aqui dessa grade. Então, para finalizar, da mesma forma, como todas as figuras já dissemos isso, usamos aqui o end TIXPITPURI e o end figure. O TIX ele já carrega um pacote de cor, quer dizer, você pode usar que através do Xcolor, você já pode criar imagens coloridas. Então, anteriormente nós já usamos aqui esse comando, né, o blue. Então nós vemos que esse círculo aqui, ele foi colocado na cor azul. Quando você não coloca uma cor definida, ele vai ficar preto, que é o caso desse outro círculo aqui, desse retângulo. Vocês veem que não colocamos nada, a linha ficou preta. Nós temos aqui esse arco vermelho, ó, foi usado aqui no comando. Então o arco vermelho, nós vemos aqui essa flechinha aqui para marcar a direção desse arco. Você ainda pode criar novas cores, né? O TIX ele dá essa opção de criar novas cores, porque ele vem carregado aí com as cores primárias. Mas para você elaborar novas cores, você usa esses comandos. É possível ainda criar novas tonalidades misturando as cores acima e definir cores por meio de pacotes New Color. Para isso, deve usar o comando do tipo color, pp color 2. Então, aqui a gente tem aqui, vamos colocar aqui quantos por cento de uma determinada cor e quanto por cento da outra cor. O pp representa o percentual de cores utilizado na cor 1. Por exemplo, blue 60%, black, uma mistura com 60% azul e 40% preto. Então, nós temos aqui um exemplo, esse retângulo. Ele está aqui, ele foi colocado 50% blue.
e 50% bruto. Nós temos esse retângulo aqui que foi inserido. E aí nós temos aqui os segmentos aqui desse retângulo em vermelho. Outro fator interessante, como o LaTeX e o TICS é usado para, vamos dizer, elaborar documentos aí científicos. Outra coisa interessante é colocar legenda nas figuras. Então, para colocar uma legenda na figura, nós vemos nesse caso específico dessa figura, colocamos aqueles comandos, como dito até aqui, nessa figura que está com a escala de 50%. Nós temos aqui o círculo, né, azul, esse círculo de diâmetro, aqui esse diâmetro. E aí, para você colocar a legenda, você apenas coloca esse comando, CAPT, e coloca o nome dessa figura. Nesse caso aqui, colocamos o nome dessa figura, figura centralizada. Vale a pena ressaltar que se você colocar essa legenda antes aqui do Begin TICS Pitpuri, ela vai aparecer aqui na parte superior. E se você colocar depois de End TICS Pitpuri, ela vai aparecer na parte inferior dessa figura. O diagrama de Venn usando o TICS. Qual que é a vantagem do TICS? Você pode elaborar aí um material de apoio que ele chama melhor a atenção dos seus alunos aí do ensino fundamental e médio. E nós vemos aí que o diagrama de Venn, se você elaborar um material, vamos dizer assim, mais elaborado, você tem a possibilidade aí de chamar mais atenção para o seu aluno, aí, chamar a atenção do seu aluno do conteúdo ministrado em sala de aula. Então, na confecção aí desse material de apoio, fica muito fácil, mesmo sem ter aí dons de artístico, você pode fazer algumas figuras. Você pode fazer algumas figuras. Tendo esse conhecimento aí do TICS, você pode elaborar umas figuras para ilustrar esse material de apoio aí para ajudar aí no ensino dos conteúdos aí de matemática no ensino fundamental e médio. Então nós vemos aqui o diagrama de Venn, o conjunto A e B. Aqui está representado o conjunto universal, né? Esse retângulo, conjunto universal. E nós temos aqui a união do conjunto A e do conjunto B. Esse desenho está aqui na escala de 50%. Aqui nós temos o retângulo, né? Está aqui menos 2 para X e menos 2 para Y. Esse retângulo representando aqui o conjunto universal. Já para nós desenharmos aqui esse círculo, nós usamos o comando draw. Esse comando draw, através dele você vai inserir você vai poder fazer quase todas as figuras geométricas através desse comando. Então nós temos aqui o conjunto A, né? Vale a pena ressaltar que para nós inserirmos alguns comandos aqui no TICS, nós temos que usar aqui o cifrão, colocar determinadas escritas entre cifrão. Principalmente quando essas escritas forem aí, vamos dizer assim,
escrita matemáticas, né? Então, coloca-se entre cifrão essas escritas. Aqui nós vamos falar sobre as funções. Como elaborar aí um conteúdo de funções e inserir esses gráficos de funções nesse conteúdo. Nós vemos aqui a função quadrática, essa parábola, né, da função quadrática, de x elevado ao quadrado. Então, para nós elaborarmos aqui esse desenho dessa função, nós temos que inserir apenas esse comando. Nós temos aqui, para iniciar esse ambiente, nós temos aqui o beginning, está representado aqui na escala de 40%. Nós temos aqui o plano cartesiano. E essa parábola, para nós desenharmos ela, nós inserimos esse comando draw aqui, de x elevado ao quadrado. E para finalizar essa parábola, nós então fechamos aqui fechar o ambiente, o end speed code. Então, tendo esses conhecimentos, a gente pode perceber que fica bem mais fácil para nós desenharmos isso. Um desenho exato, um desenho bem mais fácil de introduzir através desse comando. Aqui nós temos a função cúbica. Essa função está aparecendo aqui numa escala de 25% no plano cartesiano. O plano cartesiano que está representado através desses dois comandos, no draw, né? Menos 3 e 0 e 3 e 0. E para nós inserirmos essa função aqui, ela está aqui na cor verde, nós colocamos ela aqui, então, a função cúbica. E para finalizar todos os desenhos, finalizamos dessa forma, com end speed code. Essa aqui é uma função logarítmica. Nós temos aqui, então, a função logarítmica, que a função logarítmica é uma curva, né, construída em razão de valores aplicados em x e os respectivos resultados calculados para f de x. As coordenadas dentro do plano cartesiano no primeiro e segundo quadrante, pois essa função é caracterizada por x maior do que zero. Então, para inserirmos essa função, ó, a grade, nós colocamos a grade aqui, né? Aqui está em inglês, grade. Como aqui essa escala está 20%, né? Essa grade aqui, cada quadrado desse tem 1 centímetro. E aqui a função logaritmo está inserida aqui através desse comando draw, plotado aqui, né, a função logarítmica. E para finalizar aqui, nós temos aqui, finalizando o ambiente, end speed code. Essa aqui é a função exponencial. Será sempre aqui no primeiro e segundo quadrante do plano cartesiano, podendo ser crescente quando for maior do que 1 e decrescente quando for menor do que 1. Essa função está aqui com 50% de visualização. E para inserir essa função nesse plano cartesiano, nós usamos esses comandos aqui. Para iniciar, usamos o begin. Para iniciar aqui a grade, usamos esse comando aqui, ó. Xmax significa 10 para x, Ymax significa 10 para y. Colocamos aqui a curva verde, green verde, e aqui está essa função que é y igual a x ao quadrado. Através também do TIC, nós podemos aí elaborar materiais com as funções trigonométricas. Aqui temos um exemplo aqui da função seno. O gráfico da função seno é limitado entre os intervalos -1 e 1.
Nós podemos ver as curvas aqui, vai dar menos 1 e 1. E possui partes crescentes e parte decrescente, é conhecido também como senoide. Para inserir isso aqui, essa função senoide, ou essa função seno, aqui está representado 50% a escala de visualização. Temos aqui o plano cartesiano e a curva plotada dessa função seno, então, está aqui, na cor azul. Para finalizar esse ambiente, nós temos aqui End, Tick, Speed Code. O que a gente pode observar? Que o macro da TICS, o macro TICS da LaTeX é uma ferramenta que pode contribuir diretamente para nós fazermos esse material didático, esse material, principalmente material de apoio. E pode contribuir aí no ensino e aprendizado da matemática, chamando mais a atenção desse aluno. Sendo possível perceber resultados satisfatórios quando usado para a elaboração, então, desses materiais didáticos, e o LaTeX para usar aí, para elaborar textos científicos. Hoje eu uso o LaTeX praticamente para tudo. Eu achei tão fantástica essa ferramenta, que às vezes eu comento para as pessoas como não me apresentou essas ferramentas bem antes. O objetivo é a gente elaborar um mini curso sobre TICS e sobre LaTeX, que a gente possa ir no futuro, além de aplicar, fazer esse treinamento, principalmente para aquelas pessoas que vão estar fazendo artigo científico, está escrevendo TCC, que com ele torna bem mais fácil da gente elaborar esses documentos e acaba aí, principalmente para a escrita matemática, bem mais fácil de ser feito e a aparência bem mais satisfatória. E está aí, assim, então foi a minha apresentação do meu trabalho desse TCC. Josué, obrigado. Eu só vou fazer uma observação antes de passar a palavra para a Dona. Nessa versão final, o Josué é encaminhar para a gente, né? Versão escrita, para depois encaminharmos para a banca, até para que nós pudéssemos averiguar se tinha sido colocado todas as sugestões, né? Foram muito boas, né? Muito pertinentes, para que estivesse, né? No texto final para a banca. Mas, assim, o erro de complicação, né, entre Josué e eu acredito que ele acabou, né, encaminhando antes do texto e faltou, né, várias adequações no texto, né, e muitas coisas ainda acabou indo sem que fosse feito as devidas correções. Então, eu faço a observação por conta disso, né, então, em geral, o padrão, né, é o orientador encaminhar para a banca, ou o orientador, né, um dos dois encaminhar para a banca. Um aval deles é esse caminho. Então, eu passo a palavra primeiramente, né, para o nosso convidado, o professor Dr. Givanildo. Professor, fica à vontade para fazer as considerações. As considerações na pré-banca foram, né, muito pertinentes, né? Infelizmente não foram todas colocadas na comunicação, mas com certeza que vai ser, né, para a entrega final, com mais ainda, né, adicionando aquilo que for colocado por você. Então, fique à vontade, professor. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Ok, obrigado. Então, primeiro eu gostaria de agradecer novamente o convite, né, lá na pré-banca. Já agradeci, mas estou muito feliz de poder participar desse trabalho, dessa banca.
em primeiro lugar, parabenizar o Josué, que já na pré-banca a gente já tinha vários elogios, né, sobre a ideia do trabalho, sobre o desenvolvimento que esse trabalho estava sendo feito, que era um trabalho de qualidade. Lá a gente apontou alguns pontos e eu vi melhor o trabalho realmente agora tem uma linha de raciocínio muito clara, como a ideia que o Josué comentou na apresentação dele, é de um manual para os professores que têm conhecimento básico sobre o LaTeX, possa, a partir desse manual, trabalhar com esse ambiente TICS, mesmo que nunca tenha deparado com ele. Então, acredito que agora já está fazendo um papel desse manual. Mas, como todo bom trabalho, sempre tem algo para melhorar, certo? Então, além disso, eu quero parabenizar em relação às referências, né? No primeiro trabalho, o uso de referências estava muito fraco. Agora, a citação de referência está muito boa, tá notação correta, então isso foi uma evolução aí da pré-banca para agora. Além disso, os conceitos matemáticos, que tinha alguns conceitos matemáticos não muito claros na pré-banca, e agora os conceitos matemáticos estão corretos, de maneira clara, apresentada. Na maioria das sessões, maioria de todas as figuras geométricas, funções, sempre está apresentando um conceito matemático. Além disso, baseado numa referência, isso está bem legal também. E agora eu vou fazer alguns comentários de maneira geral sobre alguns pontos específicos do texto, certo? O primeiro comentário é em respeito a padronizar notação. Por exemplo, a palavra TICS, ela é usada muitas vezes no texto. E tem alguns momentos que você... Oi? Desculpa interromper. Você quer projetar? Podemos. Só um minutinho. Vocês estão visualizando? Beleza. Ótimo. Então, aqui não vai ter... Apenas eu estou usando o marca-texto aqui do PDF para denotar algumas coisas que eu vou enviar essas anotações para vocês. Sempre tem alguma mensagem nos bloquinhos. E aí eu vou olhar aqui para fazer os questionamentos em geral, tá bom? Então, o TICS, por exemplo, o TEX aqui, que está selecionado. Note que tem três notações, três padrões de TEX diferentes, com a letra X maiúscula, sem a letra X está maiúscula, ela minúscula, as três maiúsculas. Então, tem uma padronização, tanto da palavra TEX, quanto da palavra TICS, que está um pouco ali abaixo, que está selecionado também. Outro ponto que eu gostei bastante foi da figura. A figura teve uma evolução, o Josué falou que ia editar e realmente editou. Está muito boa a figura, agora dá para ver realmente a diferença tipográfica entre os textos em LaTeX e do Word. E além disso, vejam a fórmula matemática, né? A fórmula, nós como os matemáticos tem que destacar esse ponto que é muito importante também. A facilidade de escrever uma fórmula matemática, além da beleza dela no ambiente do LaTeX. Aqui houve apenas um equívoco aqui na fórmula de Bhaskara, está faltando alguns sinais de menos. E outro questionamento é se é necessário circular essa escrita em LaTeX e essa escrita em Word. Talvez isso não seja necessário. E a figura está um pouco fora de
do lugar, porque eu acredito que essa figura era para estar aqui, né? Já falou a figura abaixo e ela se encontra num lugar diferente, então houve um equívoco aqui no espaçamento também. Mas, enfim, isso são apenas comentários que já coloquei aqui, não vou ficar citando todos, certo? Vou só passar de modo geral. Aqui vemos a diferença entre o TICS, né? A falta de padronização. As figuras agora tá bem explicado os comandos, tipo esse parágrafo, foi muito bem explicado os comandos, certo? Porque anteriormente tinha alguns comandos sendo usados sem a explicação. Tá gerando aí, obrigado. Tinha alguns comandos sem explicação, e agora esses comandos estão muito bem explicados, então é uma boa evolução nesse ponto. E, de modo geral, esses comentários são comentário básico, ou algum errinho de português, ou, por exemplo, essa figura que é uma figura que está usando a cor verde vai ser introduzida só na seção 2.4. Então, são comentários básicos e fazendo apenas uma alteração, eles são corrigidos. Então, não vou ficar me estendendo por detalhes, certo? Deixa eu ver aqui, só qual que é a próxima anotação. Outra coisa, a questão do nome das figuras. Tem muitas figuras com o mesmo nome, então aparece várias figuras com o nome de setas ou de segmentos. Então, diferenciar esses nomes, porque uma vez você vai referenciar eles, é óbvio que a referência vai indicar o número da figura, mas é difícil ter duas figuras com o mesmo nome. Então, a sugestão, se tiver vários segmentos, coloque segmento 1, segmento 2, se tiver letras como aqui tem o segmento AB. Aqui também tem o segmento AB. Então, você pode usar segmento AB. O outro, você pode utilizar segmento CD. Com isso, já altera o nome e aí fica claro quando você comenta isso no texto. Não sei se a gente compensa ir passando por aqui. Deixa eu só dar uma visão geral. Na seção 2.2, o que pode ser feito é alterar o nome dessa seção, que você coloca outras figuras geométricas. Então, né, e nessa seção você vai introduzir retângulo, circunferência, elipse, arcos e triângulos. Então, ou citar as figuras, ou colocar apenas figuras geométricas, ou talvez não fazer essa seção 2.2 e deixar ela junto com a primeira seção. É que, como o título da primeira seção foi elementos primitivos da geometria, algo relacionado a isso, imagina se quiser só ponto, reto e plano, né? E os outros elementos poderiam ser como figuras geométricas aqui e algo do tipo. Algo que eu senti falta no trabalho, e aqui eu acho que é um comentário assim, nada de questão da edição, é de ter um plano cartesiano. Por exemplo, aqui eu tenho o plano cartesiano, tenho o desenho de um triângulo. Mas eu acho que, tipo assim, esse desenho aqui é legal, tem todos os comandos, mas eu acho que ele não traz uma importância em relação ao ensino. Eu acho que em relação ao ensino, nesse lugar aqui, poderia ter inserido um triângulo retângulo, que tinha o exemplo na pré-banca de um triângulo retângulo, que você ainda dava nome para vértices, dava o nome para as arestas do triângulo, e nesse momento você fez o triângulo. Então aqui eu esperava, por exemplo, um triângulo retângulo, porque o professor, quando quer introduzir o assunto do triângulo retângulo, quer falar aí de
de Pitágoras, teorema de Pitágoras, de seno e etc., das funções trigonométricas, utilizando o triângulo, precisaria ter um triângulo retângulo. Então, eu acho que como é uma figura muito importante, eu acho que poderia construir, e talvez nesse momento aqui, construir um triângulo retângulo com os vértices e arestas. Além disso, outra construção que eu senti falta é do plano cartesiano, fazendo aquela divisão das unidades. Eu lembro que tinha um exemplo também na pré-banca, que não tem mais aqui nesse texto que você me enviou do TCC, referente era um triângulo, se eu não me engano, que você dividia por unidade, algo do tipo, né? Então, eu acho que poderia fazer um plano cartesiano dividindo a unidade. Não sei se ficou claro o que eu pedi, mas são dois exemplos que eu acho que são muito úteis, né? O professor pode usar, tipo, esse plano cartesiano para ensinar os alunos como funciona inserir um ponto, né? Para o aluno visualizar um ponto no plano cartesiano, certo? Então, acho que são dois exemplos importantes. Outro comentário que eu gostaria de fazer é sobre essas figuras aqui, sobre o diagrama de Venn. O diagrama aqui de Venn, nós temos essa primeira figura, uma boa figura, e os comandos aqui estão todos bem claros, são comandos que a gente já trabalhou, como preencher, o draw aqui que informa a cor da circunferência, como fazer a circunferência, são todos comandos conhecidos. Esse scop, que é um comando que não foi explicado no texto, entendeu? Então, esse é um comando que poderia ter algum comentário. Para que esse ambiente serve? Então, acho que para essa figura, só faltou esse comentário desse ambiente. Agora, as demais figuras, quanto a essa da interseção, ou do complementar da interseção, da união e dessa diferença, todas essas figuras têm muitos comandos novos que não foi ensinado no manual. Então, eu acho que ou pode ser feito um comentário de modo geral, falando, ó, aqui a gente vai trazer esses desenhos, tem alguns comandos, citar esses comandos, que são comandos novos, tipo um comentário bem básico de cada um, e falar, a gente deixa aqui no texto para que o professor, com auxílio desse comando, possa entender ele melhor e desenvolver ferramentas na aprendizagem das operações com conjuntos. Ou detalhar um pouco mais. O que seria esse def primeira circunferência? Você está definindo a sua primeira circunferência, mas, tipo, beleza, aqui quando falo isso, parece que é fácil. Definir minha primeira circunferência. Qual que vai ser? Essa. Mas aí depois você cita como ensinar o leitor a fazer esse raciocínio, certo? Alguns pontos, óbvio, é fácil, né? Aqui você definiu a circunferência e aqui embaixo você vai colocar, tipo, vou preencher a primeira circunferência. Mas é algo tudo novo em relação aos comandos que foram ensinados anteriormente. Então, como vem um texto bem detalhado e com uma linha de raciocínio muito boa, eu acho que ficou um pouco desconexo esses exemplos. Então, falta uma explicação melhor. É da figura 54 a 58. E a 59 já não, porque a 59 são todos exemplos que foram apresentados anteriormente. Ela é uma figura extremamente complexa, mas foi feito da maneira que você ensinou. Então, o leitor não teria dificuldade ao estudar esse comando da 59, diferentemente das demais. Na figura 60, que é a parte aqui de funções, a minha sugestão é que você está falando de gráfico de funções. E aí, o primeiro exemplo que você trouxe, o seu diagrama, é um diagrama de algo, de uma relação que não é uma função.
Então, a minha sugestão é que tire essa linha 16 do comando, porque aí você vai tirar uma dessas duas. Você vai tirar a seta do 2 ao 0, então o 2 só vai ser relacionado com o ponto 1. E deste modo você vai ter o exemplo realmente de uma função, já que você está tratando de gráficos de função. Então, a sugestão é que seja realmente uma função, né? Os gráficos, como lá na primeira apresentação, na pré-banca, estão muito bons, certo? Pontualmente, só algumas alterações. Eu acho que nem sempre você precisa ficar citando no comando o caption e o label, em questão do nome da figura. Tipo, eu sei que você utiliza esses comandos para colocar a figura, mas você já deixou isso claro para o leitor lá no início. Então, nem sempre você precisa ficar colocando esses comandos na sua lista aqui que você cita para o autor. E nesse caso aqui até vai dar erro, porque você não usou o begin figure. Eu acho que não é necessário colocar o begin figure, porque também você falou que se quiser dar nome, que se quiser fazer rotulação a uma figura, você precisa usar o ambiente figura, mas nesse caso você não usou, então eu sugiro só deixar o Tix. E esses dois comandos aqui não está compilando no LaTeX. Eu tentei no Overleaf, num exemplo que eu tenho aqui, e também tentei num preâmbulo de maneira geral aqui, esses dois não compilaram no meu computador. Agora, não sei se é algum erro apenas no meu arquivo ou se eles estão com alguma falha. E outro ambiente também que não foi explicado, esse AXIS. Esse ambiente também é um ambiente que só apareceu agora e não foi explicado. Para finalizar, eu acho que o trabalho está muito bom. E uma sugestão, depois que você fazer a sua última versão, Josué, do teu TCC, que ficar realmente, você vê como o seu trabalho está pronto, você dá uma relida no seu resumo, certo? Porque normalmente a gente finaliza todo o trabalho e aí a gente lê o resumo para ver se o resumo está bom ou se tem alguma alteração para fazer. E eu acho que como o seu trabalho está muito bom, depois que você finalizar ele, você poderia melhorar um pouco o resumo, certo? Mas isso não é algo assim tão importante. Não que o seu resumo esteja ruim, mas eu acho que não está, nesse momento, não está na altura do seu trabalho, porque realmente o trabalho está um trabalho de pesquisa bem feito e todas essas exigências que eu coloquei aqui em alguns comentários, tanto particular aqui para o Josué, quanto eu expus aqui na apresentação, é para que o trabalho seja ainda melhor, tá certo? Então, essas são as minhas considerações. Aí, qualquer dúvida, tanto de notação, depois eu vou enviar para vocês, é só entrar em contato comigo. Tá joia? Obrigado. Obrigado, professor Ivanildo. Obrigado pelos comentários, pelas sugestões. Josué, quer fazer alguma pergunta para o professor Ivanildo? Só em respeito ao que ele falou? Não estamos te ouvindo, professor. Está me ouvindo agora, professor? Agora sim. Só respondendo lá, professor Givanildo, creio eu que a falta de compilar aqueles dois gráficos lá, eu vou só compartilhar aqui, professor, para mostrar para ele que eu creio que seja esse pacote aqui, que eu não sei se o dele tem, ó, mas é esse pacote aqui que faz compilar
aquelas duas figuras, essa aqui da função logarítmica e a função exponencial. Josué, desculpa te interromper. Eu acabei caindo, não sei se vocês perceberam. Na hora que o Júnior começou a falar, o Google Meet parou de responder. Você poderia repetir? Não sei se você está fazendo algum comentário. Não, comentando lá que para compilar aquelas duas figuras, eu inseri esse pacote aqui, ó. Entendeu? Aumenta a tela, por favor. Peraí, deixa eu compartilhar de novo. Peraí. Compartilhar. Aquelas figuras para compilar, então, creio eu que pode ser problema nesse pacote aqui. Eu inseri esse pacote aí, para elas compilar essas figuras aqui da função exponencial e função logarítmica. Entendeu? Creio eu que seja isso. Entendi. Creio eu que seja isso. Então, mais uma vez, obrigado, professor, pelas sugestões, pelas considerações feitas. Por nada. Vamos continuar, né? Pedir para a professora Poliana continuar fazendo, né, as considerações, fazer os apontamentos para o Josué. Professora, fica à vontade, por favor. Obrigada. Boa tarde a todos. Primeiramente, parabéns, Josué, pelo trabalho desenvolvido. Foi um prazer para mim participar aqui contribuir com o desenvolvimento do seu trabalho. E tenho algumas considerações. Eu sei que o professor Júnior também tem. Todas as considerações que o professor Givanildo estou de acordo, acho que são todas pertinentes. Muitas delas eu também marquei no texto, vou enviar para vocês, para a gente, né? Para o Josué, para o Júnior, para a gente corrigir, olhar com calma cada uma delas. Mas eu vou ser um pouco chata e falar de uma das coisas que a gente também avalia, que é a apresentação. Agora, porque, Josué, você é uma pessoa que fala muito bem, tem uma boa dicção, tem uma boa comunicação, mas eu senti falta de alguns pontos da apresentação que eu acho que fazia muita diferença. E acho que eu falar disso para você nesse momento não é inferiorizando o seu trabalho, sim te ajudando para as próximas apresentações, que eu acredito que você vai ter muitas aí pela frente, beleza? Primeiro, que a apresentação, Josué, tem que ser o momento que você vai vender o seu trabalho, que você vai mostrar para a gente, para todo mundo que está aqui assistindo você, que seu trabalho realmente é bom, que faz diferença em alguma coisa. E aí, eu sei que o objetivo do trabalho é preparar um manual para professores que já têm contato com o LaTeX, mas aí acho que faltou apenas isso, que uma fala sua falando que o leitor já conhece o LaTeX. O LaTeX, ele é um programa, gente, é um software, a gente baixa o LaTeX. Acho que isso faltou uma introdução assim no sentido, ó. O TIX é uma macro do LaTeX. O LaTeX é um software. A gente entra no site, baixa o software. Se você quiser usar existem vários editores, como você bem colocou. Baixa o editor. Qualquer um deles serve. Cada um tem as suas especificidades, mas qualquer editor serve. Então, você baixa o editor. Dentro do LaTeX, porque eu acredito que algumas pessoas aqui da apresentação não conhecem também. E aí, dentro do LaTeX, a gente não começa escrevendo Begin Tix Picture. Não é assim. Antes de colocar, tem que ter um preâmbulo. Então, assim, faltou, acho que uma visão geral, mas rápida. Não precisava, porque senão era o foco do trabalho mesmo. Falando... precisa de um preâmbulo, de alguns pacotes, de uma carinha ali, e depois, realmente, vamos trabalhar com a macro
Chicks, então precisa. Toda vez que for fazer uma figura, tem que ter o Begin Chicks Picture e o End Chicks Picture. E ali dentro, a gente vai colocar os comandos para fazer as figuras. Acho que faltou isso, sabe? Uma contextualização do que você vai, do como você vai fazer o seu trabalho, como ele está estruturado. Porque realmente, como o professor Givanildo falou, agora dá para ver que tem uma sequência lógica das sessões, né? De cada uma das figuras, deu para entender o que você quis colocar, começando do mais básico até figuras mais elaboradas. Na apresentação ainda, logo no começo, que é uma coisa que você colocou e ficou muito bonita, é a comparação tipográfica lá dos dois editores. Poderia ter colocado na apresentação para o público ver que realmente tem uma diferença assim visual, né? A gente consegue ver que tem o LaTeX, fica mais bonito, a presença dele é mais bonita do que o do editor no Word. Bom, do texto, o Júnior vai colocar a nossa discussãozinha sobre o título, que eu acho que é importante a gente comentar. O resumo precisa ser revisto, e isso aí é no final mesmo, depois de tudo, a gente vai revisar esse resumo, precisa. As figuras, quando você olha a lista de figuras, Josué, você vê que o professor Givanildo falou isso, mas tem muita figura com o mesmo nome. A gente vai precisar mudar isso mesmo. Mudar porque cada figura, você não colocou figuras iguais, ela tem alguma diferença. Então, a gente vai diferenciar o nome também. Então, assim, se um segmento está apontando lá para a direita, a gente colocar segmento à direita, sei lá, escrever exatamente o que ela quer dizer para poder diferenciar, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa diferente do que o professor Givanildo falou. Não. É isso. Eu queria que você ficasse muito feliz com o seu trabalho em si, porque foi um trabalho, eu sei que foi aprender o LaTeX do zero. Foi difícil, trabalhoso, mas você conseguiu desenvolver muito bem. Essas dicas que nós estamos dando, essas considerações são só para te ajudar, não só agora, como futuramente também. Então, muito obrigada por ter confiado no meu trabalho também, ter me convidado para ser co-orientadora do seu trabalho, tá bom? Muito obrigada. Obrigado pelas considerações, pelos apontamentos. O usuário quer responder alguma das colocações? Seu áudio está fechado, José. Está ouvindo agora, professor? Agora sim. Não, professor, não é. Creio que todo aprendizado ela tem a dor do parto, né? Eu fico muito grato porque assim, pela seriedade como vocês trataram o meu trabalho. Então, se o trabalho não tivesse bom e você chegasse aqui e falasse, olha, tá perfeito, aí eu creio que faltava seriedade. Então, eu fico muito grato pela seriedade e nós estamos aqui sempre para aprender, esse é o grande objetivo, e sempre que pudermos melhorar, com certeza nós vamos atrás dessa melhora, sem dúvida. Não dando continuidade, em geral, nas bancas eu não falo, né? Em geral, eu dedico esse momento só para agradecer, para agradecer a confiança, né? Claro, eu agradeço a sua confiança, agradeço a orientação que o Poliane fez muito bem, a presença do professor Givanildo. E até antes, né, dessa banca, comentei com o Josué que, pelo fato desse envio sem a gente ter visto antes, então a gente fica com a pressão de ter que,
falar na hora da banca. Então, é por isso que eu vou falar. Não seria necessário, porque as observações do professor Givanildo foram excelentes, né? Ele já tinha feito contribuições excelentes, né, na pré-banca. A professora Poliane também fez na pré-banca as contribuições. Mas, assim, como foi enviado sem passar pela gente, aí fica pressionado a ter que falar, enfim. Por isso eu vou fazer considerações no trabalho também. Como já foi, né, feito pelo professor Givanildo e pela professora Poliana, eu vou pegar o complementar, né, deles, né, para não ficar repetitivo. Só observando que todas as considerações feitas pelo professor Givanildo e pela professora Poliana, Josué, não são sugestões que você vai escolher se vai colocar ou não. Você tem que colocar, porque a aprovação do seu trabalho e essa nota no final, ela está sob a condição de que aquilo que foi, né, sugerido pela banca seja, né, implementado. E se aquilo que foi sugerido pela banca não for implementado, significa que o seu trabalho não está dentro do que foi observado. E, diante disso, você não pode ter aprovação, mesmo que a banca tenha te dado uma nota de aprovação. Então, o cumprimento dessa banca não é uma escolha, é algo que você tem que fazer, certo? Então, todas as considerações colocadas têm que ser feitas. Eu vou colocar aqui 2 pontos. O primeiro ponto está nas considerações finais, que é o seguinte: nas considerações finais, Josué, você colocou, né, sobre o TICS, né, falou sobre a aplicabilidade, né, do TICS no ensino, mas você utilizou aqui algumas palavras que são fortes, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de colocá-las. Por exemplo, você colocou que a contribuição do TICS é uma contribuição direta no ensino, né, na melhora do ensino de matemática. Então, tem que tomar cuidado com isso. Não é uma contribuição direta. Né? Ele vai ser, como você bem colocou, ele contribui, ele é um auxílio, né, uma ferramenta, mas ele não contribui diretamente. Né? Você vai usar, né, as funcionalidades dele, mas não vai contribuir diretamente. O outro ponto aqui, nas considerações finais, você coloca assim, que tornará as aulas mais interessantes. Então, esse termo, né, fazer com que as aulas se tornem mais interessantes, é muito subjetivo, porque vai depender da sua turma, vai depender da sala de aula, né? Vai depender de vários fatores que são externos à ferramenta, né? E a maneira de apresentar. Então, essa colocação, ela tem que tomar cuidado para colocá-la. No texto, agora eu não me recordo em que ponto, você cita que o uso do TICS, ele facilita o entendimento da matemática. Então, novamente, tem que tomar cuidado com isso. Ele é uma ferramenta. Então, o entendimento ele não é facilitado necessariamente pela ferramenta. Ela vai, claro, ela vai dar uma outra perspectiva daquele objeto matemático que você está trabalhando, né? Dando essa outra perspectiva, o aluno pode ter, né, uma contribuição no entendimento, mas ela não facilita, ela por si mesma não facilita. Então, tem que tomar cuidado com isso. E nas considerações finais ainda, eu sugiro que você escreva aquilo que você faz ao final, você fez ao final da sua apresentação, que foi falar sobre a sua visão a respeito, né, dessa aprendizagem. Que, como foi dito, você teve que aprender rápido, né, a escrever uma técnica e a
trabalhar com esse pacote. Então, você colocar a sua perspectiva, colocar, né, a sua visão a respeito dessa macro, né, que você utilizou do LaTeX. Então, colocar isso nas considerações finais é importante para que o leitor, né, entenda, né, ao final ali, essa experiência que você teve ao lançar mão, né, do pacote TIX. Aí uma outra coisa, Josué, é nas referências. As referências, elas tá faltando padronizar, né? Você melhorou, né, em alguns aspectos aqui, mas tem que padronizar, porque tem algumas referências que a gente não sabe se são apostilas, se são livros, né, se são resumos expandidos, então é melhor, assim, tem que dar uma olhada e ver o que são elas. E também, é normal deixar nas referências apenas aquelas que você de fato utilizou. Aquelas que você não utilizou, você não coloca. E isso para que, né, aquilo que esteja ali no rol das referências esteja condizente, né, com as indicações no texto. As demais coisas, eu concordo com o professor Giovanni, concordo com a professora Poliana, então eu não vou focar, né, nos mesmos pontos que eles já falaram muito bem a respeito. E um ponto aqui que eu trago, aí eu abro, né, para a banca, né, para a gente conversar, é com relação ao título, né? Tinha até falado com a professora Poliana a respeito. É o seguinte, o título hoje está o uso da ferramenta TIX para o ensino da matemática. E aí uma sugestão aí, cabe também, né, concordância da banca, se faz sentido fazer uma alteração, né? Uma sugestão é a seguinte, seria colocar o uso da macro TIX como ferramenta no ensino da matemática, ou seja, tiraria a ferramenta, né, que está na frente da palavra TIX, né, porque a priori o TIX ele não é uma ferramenta do ensino de matemática, né, ele é uma macro do LaTeX. E aí Josué está propondo, né, ele sendo usado como uma ferramenta no ensino de matemática. Então, aí eu abro para o professor Giovanni, para a professora Poliane, né, se a sugestão faz sentido, enfim. Aí, ou seja, seria só com o intuito de deixar claro, né, para o leitor que o TIX ele não é uma ferramenta, ele é uma macro que foi utilizada como uma ferramenta no ensino de matemática. Então, eu abro para vocês, professor Giovanni, professora Poliane, né, se concordam, se a gente poderia, né, porque a sugestão é de mudar o título, né? Então, eu deixo aberto. Muito boa a sugestão, Júnior. Eu concordo com a alteração do título. Eu acredito que nesse título que o Josué apresenta aqui no texto, é o que ele quis dizer exatamente que você está detalhando na sua sugestão do título. Então, estou total de acordo com a sugestão. Sim, eu também achei que o TIX não é uma ferramenta, então a gente agora consegue entender. O Josué, ele fala no texto dele várias vezes que é uma macro, então colocar o uso da macro TIX para o ensino de matemática, né? Para o ensino, como uma ferramenta para o ensino de matemática, aí sim, porque aí o professor de matemática pode usar o TIX como uma ferramenta mesmo, né? O LaTeX ali como uma ferramenta. Eu acho que faz sentido fazer a troca do título, sim, fica bem pertinente. Então, com a concordância, né, da banca e a aprovação da banca, então, a gente vai adequar isso, tá, Josué? Para que fique melhor no entendimento. Tudo bem, por mim, beleza. Tá bom?
fica mais claro, né? Obrigado, Augusto, novamente. Bom, são essas minhas considerações. Então, Josué, a gente tem aí até o dia 7 para entregar para a professora Ana Cláudia, né, a versão final. Então, eu sei que, né, por situações pessoais e pela correria também, no final do semestre, está escasso, mas é importante, né, só reforçando que estejam todas as sugestões presentes no texto, porque o intuito, né, do professor Givanildo, da professora Poliane e meu é que o seu trabalho esteja, né, em estado muito bom, porque, como já foi dito, é um trabalho que vai ajudar muitos professores, e é bom. Então, que ele esteja ali todo, né, dentro das sugestões para que quem for ler possa aproveitar e também para que você possa divulgá-lo, né, para outros professores, para colegas, tá bom? Então, nesse momento, a gente vai para uma outra, nós vamos para uma outra sala para que nós possamos fazer ali, chegar a uma conclusão a respeito, né, de uma nota, de um valor que para o TCC solicitar, tá bom? Eu vou encaminhar o link para os professores e nós já retornamos, tá bom?
Olá a todos novamente. Antes da leitura da ata, algum colega quer fazer algum comentário dos acadêmicos que estão aqui? Oi? Nós vamos fazer a leitura aqui da decisão da banca. Vou compartilhar o texto aqui. Então, a ata de defesa do trabalho de conclusão de curso. Ata de defesa do trabalho de conclusão de curso de licenciatura em matemática, aos 28 dias do mês de junho de 2022, reunindo-se a banca examinadora do trabalho, apresentado como trabalho de conclusão de curso de licenciatura em matemática de Josué Dias de Paula, intitulado O uso da macro TICS como ferramenta no ensino de matemática. Compuseram a banca examinadora, eu como orientador, a professora doutora Poliane Vieira da Silva, orientadora, e o professor doutor Givanildo Donizete de Mello, avaliador, né? Após a exposição oral, o candidato foi arguido pelos componentes da banca, que se reuniram reservadamente e decidiram aprovar com o conceito 9 a monografia. Para constar, redigir a presente ata, que, aprovada por todos os presentes, vai ser assinada pelos membros da banca, né? E nela nós vamos inserir aqui, após, né, a gravação, finalização, o link da gravação e, como diz a ata, nós vamos assinar a presente ata. Tá? Então, parabéns, Josué. Essa é a decisão da banca. E fique à vontade para falar, Josué. Quase sem palavras, né? Mas eu gostaria de agradecer sempre, né? Bom, primeiro eu quero agradecer a Deus porque nesses últimos 5 anos passamos por alguns momentos que foram desafiadores. E creio eu que sem Deus não tinha conseguido finalizar. Agradecer a minha mulher que está aí também assistindo, pelo apoio. Essa faculdade que começou lá no início com um desafio e, além dos amigos, as inúmeras coisas que nós aprendemos na faculdade de matemática é algo indescritível. Alertar os colegas que estão aí, que estão no meio do curso, tem muitos colegas aí de Nova Olímpia que estão ouvindo, vão aprender no LaTeX que vocês terão menos dificuldade no final para fazer suas monografias, tá? Então, aprenda LaTeX, que é uma ferramenta fantástica. Quero agradecer minha sogra, que deveria, mas minha sogra está no UTI, ela com certeza estaria aqui na plateia. Fazer essa menção a ela, porque, vamos dizer, é uma mãezona para mim. Agradecer o Júnior, porque o Júnior foi como aquele camarada que ensina a gente a dar os primeiros passos. Lembra a primeira reunião que nós fizemos? Eu não tinha a menor ideia do que ele estava falando. E, assim, foi algo bem desafiador. Como a faculdade de matemática é algo desafiador, escrever sobre o TICS foi um desafio tremendo, tendo em vista o lapso temporal que era mínimo aí. Os meus colegas de trabalho, Valquíria, Alciane, aí, que nós são os meninos da minha turma, que sempre estudamos juntos, pelo apoio, por toda a ajuda que, vamos dizer, essa ajuda mútua que nós tivemos ao longo do curso. Eu falo o seguinte, em matemática, você não consegue estudar sozinho, então é bom ter os colegas que, naqueles momentos que você vai desanimando, isso aqui serve para aqueles também que estão no meio do curso, tem muitas pessoas que estão no meio do curso aí, naqueles momentos que vocês estão desanimando, um acaba ajudando o outro, né? É bíblico que a caminhar de 2 em 2, um ajuda o outro naquele momento de desânimo. Matemática é o melhor exemplo disso. Então, agradecer meus amigos aí de turma, Alciane e Maria,
quase uma filha adotiva para mim, e a Valquíria, uma colega lá de Tangará da Serra, que está aí na plateia também. Poliana, que mesmo sem conhecê-la, nos primeiros contatos, eu sabia que ia precisar de muita ajuda. Agradecer a Poliana por toda a sua disposição. Algumas vezes ela ficou chateada, que eu lembro de um certo dia que nós estávamos, ela estava tentando destravar o sistema comigo e eu acabando apagando nada, ela foi e ficou. Eu falei, Ana, muito obrigado por toda essa disposição. Eu falo o seguinte, não é fácil, pessoal, fazer uma faculdade com 48 anos que eu estou fazendo esse ano, assim, não é fácil. Depois de 15 anos fora de sala de aula, mais de 15 anos desde a última graduação, estar em sala de aula. Então não é fácil. E assim, se não fosse o apoio, não só dessas pessoas que eu citei, mas de muitos outros professores ao longo aí da graduação, olha, sem palavra, o Anselmo, o professor Anselmo, a professora, a doutora Dillian, tá, que era a minha primeira orientadora, mas acabando tendo um problema de família, acabou perdendo o vínculo com a Animate, mas fica aí meu agradecimento, professora Dillian, por tudo que você me ajudou aí no TCC1, e tantos outros, professora Luciana, tantos outros que ficaria aqui tem um lapso de tempos aqui mencionando pessoas que me ajudaram ao longo dessa graduação. Professor Givanildo, meu muito obrigado pela sua seriedade, e foi um prazer ter você na nossa banca, nessa minha banca examinadora. Com certeza tem aí todo o meu respeito e toda, vamos dizer assim, consideração. Quero dizer, professor Júnior, que todos os compromissos assumidos aqui nessa reunião, nessa defesa, nós com certeza nós estaremos cumprindo ele aí até no prazo estipulado, diante dessa não tão pressão aí no final de curso. Creio que eu tenho terminado a análise real com a professora Luciana, com a professora Poliana também. Então, assim, os estágios também, acabou o estágio 4. Outro conselho para os colegas que estão aí, não deixa muita matéria para o final do curso, tá? Porque 3 matérias foi terrível. Imaginou o pessoal que termina a graduação com 5, 6 matérias, eu acho que é de ficar louco. Tá aí, eu sou muito grato por tudo, viu? Muito grato pelo aprendizado, principalmente nesse TCC2, porque era algo novo para mim, algo novo. Eu não posso, de maneira nenhuma, eu amo desafios. Quando você não tem um desafio em aprender algo, algo não é estimulante. Então, assim, além de tudo, foi estimulante escrever esse TCC. E creio eu que, principalmente para aquelas pessoas que estão aí no meio da graduação, será muito útil para eles, aqueles que interessarem, inclusive, em aprender algo do LaTeX, o pouco que a gente sabe, a gente pode estar contribuindo com eles, todos nós temos o nosso contato. Apesar de estar terminando a graduação, eu não quero perder o vínculo com a Unemate, eu quero fazer um mini curso para ir para a Semana da Matemática no final do ano, estar sempre envolvido aí e ajudar os colegas que estão formando e chegando no mercado de trabalho agora. Então, meu muito obrigado a todos, a plateia, meus colegas que estão todos aí assistindo, e meu muito obrigado a todos. E assim, estou feliz. Obrigado. Parabéns, Eduardo. Parabéns mesmo. Alguém dos colegas, né, quer fazer um comentário, dos acadêmicos? Você quer tirar o print, Josué? A nova foto, né? Deixa eu fazer só um comentário, então, para o Josué. Claro, professor, fica à vontade. Novamente, parabéns, viu, Josué? Fiquei muito orgulhoso desde da sua ideia lá na pré-banca até agora, toda a sua evolução que você apresentou. O trabalho está muito bom. Eu quero a versão final depois, quando você enviar aí a versão final, encaminha para mim por e-mail, tá certo? E eu sei que talvez é um momento chato, tanto na pré-banca quanto agora. Você faz um trabalho, dedica tanto tempo para ele, aí vem os professores e começa a criticar as coisas que você fez, que talvez você deixou a versão, sempre quando a gente deixa a última versão, a gente fala, não, agora tá perfeito, não tem mais nada para mudar. Aí vem o pessoal da banca e começa a criticar. Eu sei que é uma sensação um pouco chata, mas eu gostei do seu comentário aí,
que sempre está aberto à aprendizagem, e é isso, a gente sempre tem que evoluir, tá certo? Parabéns pelo trabalho aí, de verdade, também estou muito feliz. Parabéns, Josué. Meus parabéns. Foi um prazer te conhecer, foi um prazer te orientar nesse trabalho. A gente percebe a evolução e eu estou muito feliz também pela sua aprovação e pelo trabalho que você desenvolveu. Parabéns, Josué. E foi, né, um desafio, como você mesmo colocou, esse curto período, né, que teve para escrever. E continue, né? Você já tem a proposta, já tem o bom trabalho, agora é continuar. Você citou, né, que quer permanecer aí, ainda com esse vínculo com a universidade, então, nos mini-cursos, nas atividades que tiver no curso, né, que você possa ajudar, auxiliar as pessoas que forem usar o LaTeX, usar o TICS, ensinando que a gente vai cada vez mais aprendendo e aperfeiçoando. Então, parabéns pela trajetória, parabéns pelo trabalho. E, novamente, eu agradeço, professor Ivanildo, prazer conhecê-lo, professor. Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por ter participado da pré-banca e dessa banca final. Obrigado, Poliane, prazer ter conhecido também. Obrigado por ter aceitado o desafio na coordenação, de colaborar, de estar dando todo esse suporte, todo esse apoio. Então, e obrigado a todos vocês que estão aqui presentes, né, colegas do Josué, aqueles que já fizeram, né, já fizeram a graduação em licenciatura em matemática, aqueles que estão na metade do curso, aqueles que estão no final do curso. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Então, é isso, pessoal. Nós agradecemos a todos e até a próxima. Valeu, pessoal.